Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Maicon Lima e esse é o projeto 6 e 5, um projeto onde eu trago vídeos semanais, né? Ultimamente eu estou fazendo 3 vezes por semana, às 6 e 5 horas da tarde ou às 18 horas e 5 minutos, como queira. E os vídeos são sempre um ensinamento sobre investimentos. E no vídeo de hoje eu quero falar para você que todo investidor que eu acompanhei na minha carreira, que chegou a pelo menos R$1 milhão investidos, ele começou do zero também. Todo mundo começa do zero, você começa a falar do zero, você começa a fazer um canal do YouTube, mas um momento teve o primeiro inscrito, um momento teve 12, um momento teve 100. Então tudo que você aprende, falar inglês, enfim, falar, sei lá, italiano, chinês, né? Por que não? Enfim, sei lá. Tudo você tem que sair do zero e tem algumas marcas que eu acredito que são importantes. Então esses investidores que chegaram a R$1 milhão e fizeram mais de R$1 milhão, o que eu posso dizer é que quando eles chegaram à marca dos R$100 mil investidos, como eu sempre falo aqui, com consistência e com segurança, eles começaram a perceber que através dos pensamentos deles, através da mentalidade dele, ele poderia ir muito, muito mais longe. Eu acho que você pode sim ter o objetivo de começar pequeno, de começar com R$30, com R$100. Às vezes você tem um objetivo de 5, 10, 30 mil, 50 mil, não tem problema nenhum. Mas quando você pensa num objetivo maior, como algo como R$100 mil, eu quero dizer para você que a partir daí ninguém para mais você. Então por isso que o nome desse canal, eu sempre repito isso, é começar a investir de 0 a 100. Porque eu quero te ensinar a investir desde o zero até os R$100 mil. Embora isso pareça surreal para algumas pessoas, a verdade é que não. A verdade é que não é surreal. Tem muito mais a ver, como eu já falei agora para você, na sua forma de pensar do que com a quantidade realmente, né, de dinheiro, de R$100 mil. Né? Então assim, você precisa aprender, pessoal, a investir do jeito certo e não da forma errada. E investir do jeito certo e não da forma errada tem muito a ver com a estratégia que você adota. Existem várias estratégias de investimentos. É sobre isso que eu vou falar um pouco, sobre os tipos de investimento, para ser mais específico nesse vídeo. E com certeza existe um tipo de investimento e uma estratégia que se adequa a você, que se parece com você. Foi pensando nisso que eu gravei esse vídeo e eu classifiquei em ordem de complexidade de 1 até 8 tipos de investimentos, sendo o investimento que eu considero mais simples, que eu considero mais fácil, menos complexo de você aprender, até o investimento 8, que é o investimento que demanda mais tempo de estudo. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro investimento que eu quero falar para você, que eu vou chamar ele de zero, tá? Eu falei que começava com 1, mas eu vou começar com o investimento, vamos descer mais um degrauzinho. Primeiro investimento então que eu vou chamar ele de zero é a conhecida, a popular poupança. Então o zero, que é a poupança, é um investimento bastante simples que foi criado em 12 de janeiro de 1861 por Dom Pedro II, que foi quando foi criada, né, configura também a criação da Caixa Econômica, e o objetivo era guardar as economias populares ao troco de uma pequena rentabilidade. E olha, eu quero dizer para você que eu trabalhei para você uma década e lá vem pedrada no banco, e muitas pessoas começavam com a poupança, eu não via grande problema nisso, mas quando elas queriam aumentar, atingiam a marca, né, por exemplo, de R$100 mil, às vezes elas até tinham um valor bem maior do que isso e continuavam deixando na poupança. Mas a verdade é que eu não podia, como eu trabalhava no banco, eu não podia falar assim, ó, sai da poupança, né? Não é o melhor investimento, aquela coisa toda. Mas hoje, como eu pedi a conta, né, já faz
Mais de um ano não tem problema nenhum em eu falar isso para você que está me assistindo aqui. Agora sim, vamos falar do investimento 1, que são os títulos do Tesouro Direto. Os títulos públicos, né, também conhecido como Tesouro Direto, que a gente tem aí o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic e Tesouro IPCA, basicamente são esses que a gente tem no mercado hoje. Pode ser que tenha uma variação, né, como já aconteceu até. Eles são a forma mais fácil de você investir e vale, didaticamente falando aqui, para investimentos a partir de 30 dias. Por que para 30 dias? Porque em menos de 30 dias você vai pagar um IOF e isso vai penalizar bastante o seu investimento. Então, para investimentos maiores, né, do que pelo menos 30 dias, o Tesouro Direto, né, seja o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA ou o Tesouro Prefixado, já é uma opção legal, bem bacana. Outra coisa que eu quero dizer para você é que você pode investir uma vez só ou você pode investir todo mês. É uma dúvida também que bastante gente tem, tá? Então você pode investir uma vez, pode investir mês que vem, pode investir hoje, amanhã, como se fosse a poupança, a mesma coisa. Você não vai lá e aplica hoje, e aplica semana que vem, amanhã, no outro mês, ou você aplica todo mês na poupança. No Tesouro Direto você pode fazer essa analogia também. Agora presta atenção em uma coisa, não vale a pena você investir em fundos de investimentos que investem em Tesouro Direto. Em regra não vale a pena. Por quê? Não vale a pena porque você pode investir diretamente no Tesouro Direto. E quando você investe em fundos que investem em Tesouro Direto, você está pagando taxa de administração. Então tem que verificar aí como é que está a gestão desse fundo e qual que é a taxa de administração. Eu acho que o mais prático, o mais lógico é você investir diretamente. O segundo investimento que eu quero trazer aqui para você é a previdência privada, também conhecida como previdência complementar. Qual que é uma vantagem da previdência? É que ela automatiza as suas aplicações. Então, por exemplo, você faz uma aplicação lá de R$100 por mês e todo mês, esses R$100 por mês, ele é debitado da sua conta. Então acaba facilitando. Existem previdências que eu considero boas, sim. Existem, infelizmente, muitas previdências que eu considero ruins. Aliás, muito ruim. Para investir em previdência, vale a dica do fundo de investimento. Porque quando você investe em previdência, você investe num fundo de investimento, num fundo de previdência. Então verifica qual que é a taxa de administração, verifica qual que é a taxa de carregamento e verifica como que o gestor faz as aplicações do fundo para verificar se a rentabilidade realmente está valendo a pena. O terceiro investimento que eu quero trazer para você é o conhecido CDB, né? O CDB é uma sigla que quer dizer Certificado de Depósito Bancário. Pensa o seguinte, sabe o certificado quando você faz um curso, né? Às vezes quando eu faço o curso, faço mentoria, o pessoal pergunta, tem certificado? Então o certificado ele certifica, quer dizer, ele certifica, ele é um documento dizendo que você fez um depósito bancário. Você pode entender dessa forma. O CDB ou Certificado de Depósito Bancário, ele tem a garantia do FGC até R$250 mil. Então eu acredito que um bom CDB que te paga aí pelo menos 100% da Selic e para investir o valor de até R$250 mil é uma opção bastante interessante aí na renda fixa. Agora, fique atento ao seguinte, verifique duas coisas. Verifique a liquidez. O que é a liquidez? É quando que você pode resgatar esse CDB e tem CDB que tem liquidez diária, quer dizer, você pode resgatar diariamente. Mas tem CDB que ele vai vencer daqui a 1 ano, né? Daqui a 5 anos. Então verifica essa questão da liquidez. E a outra coisa é que os CDBs eles podem ser pré-fixado ou pós-fixado. Isso é muito fácil de você entender. Pré-fixado é quando ele tem uma taxa pré-fixada, ele vai ter uma taxa fixa. Então um CDB pós-fixado é, por exemplo, um CDB indexado ao CDI. Fique atento a mais um detalhe. Quanto maior o risco do banco, né, emissor, porque quem emite o CDB no caso é o banco, maior a rentabilidade. Então presta atenção comigo. De repente
o CDB, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? De repente um CDB do Banco do Brasil, ele te paga só 90% do CDI. Mas o CDB do Banco Chique, né? Eu não vou citar nenhum nome aqui de nenhum banco para não desfazer. Um CDB de um banco não tão conhecido, de repente ele te paga 110% do CDI. Então o que acontece? Banco menos conhecido, você tem um risco maior desse banco quebrar. Acontece, tá? Só que se você tiver no crivo, se você tiver dentro dos 250 mil reais, o FGC pode cobrir você. Eu já vi casos assim, já acompanhei. O que aconteceu? A pessoa tinha um dinheiro lá e ela demorou aproximadamente, o banco, né, quebrou, faliu, enfim, ela demorou aproximadamente 40 dias para receber o valor e o FGC pagou certinho, tá? Então tem essa diferença. O banco que ele tem um risco maior, ele vai te pagar uma rentabilidade maior. Um banco que tem um risco menor, como os grandes bancos, como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander e Bradesco, por exemplo, esses bancos grandes eles vão te pagar uma rentabilidade pequena, porque praticamente o risco é quase que nada assim de eles virem a quebrar. O próximo investimento aqui que eu quero falar para você, então o investimento 4 é a conhecida LCI e também a LCA. LCI quer dizer letra de crédito imobiliário e LCA seria a letra de crédito do agronegócio. Bom, a LCI e a LCA elas têm também a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. Então tem mais essa garantia também. E como que funciona a LCI e a LCA? Assim como no CDB, você investidor empresta o dinheiro para o banco. Só que na LCI, esse dinheiro que você empresta para o banco utiliza, por exemplo, nos financiamentos habitacionais, né? Por isso que é letra de crédito imobiliário. E quando for a letra de crédito do agronegócio, né? A letra de crédito do agronegócio é bastante parecida com a LCI, só que esse dinheiro que você investe, quer dizer que você empresta para o banco, e ele te paga uma pequena rentabilidade, ele vai lastrear em negócios, em agronegócios, na verdade. Bom, tem a garantia do FGC, como eu já falei, não tem imposto de renda. Agora, não é por isso que é uma grande vantagem. Você tem que verificar como que é essa rentabilidade. Eu já vi muita gente no banco falando, olha, investe aqui comigo em LCI, que você não tem imposto de renda, você tem um benefício fiscal aqui, e isso é muito bom. Sim, isso é muito bom, mas vai depender da rentabilidade. A Caixa e Banco do Brasil são os bancos que emitem bastante LCI e LCA para financiar os seus negócios imobiliários e seus agronegócios, né? A Caixa é mais voltada para financiamento habitacional, né? E o Banco do Brasil é mais voltado para financiamento do agronegócio. O quinto investimento que eu quero trazer aqui para você são as debêntures. Você já ouviu falar de debênture? A debênture, pessoal, é quase que como quando você investe em uma empresa. Então, por exemplo, vou falar uma empresa qualquer aqui, a Natura. Você pode comprar uma ação da Natura, é um exemplo, tá? Poderia ser qualquer empresa aqui. Então, quando você compra uma ação da Natura, você é sócio. Mas você pode comprar, se ela emitir uma debênture, é claro, né? Você pode comprar uma debênture da Natura. Então, na debênture, o que acontece? Você empresta dinheiro para as empresas. No CDB e na LCI você empresta para o banco e na debênture você empresta para as empresas. As debêntures, você tem que pensar num prazo normalmente a partir de 2 anos, pessoal. Então não é uma coisa assim que você consegue investir hoje e tirar mês que vem. Claro, você tem que ver a regra, né? Cada debênture vai ter as suas regras ali. Mas normalmente você atrela isso a debênture a ter um prazo um pouquinho maior, né? Notadamente a partir de 2 anos. Existem uma espécie de debêntures chamada de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas são quando a empresa emite debêntures para investir, por exemplo, em infraestrutura. E infraestrutura é importante para o país. Então o governo dá para você, enfim, ele te devolve, né, na verdade, né?
ele dá para você ou te devolve o benefício fiscal. Quer dizer, nas debêntures incentivadas, você não paga imposto de renda. Agora, as debêntures não têm cobertura do fundo garantidor de crédito. Fique atento a isso. E mais um detalhezinho aqui que eu anotei. Existem também debêntures conversíveis que você pode converter, né? Mais para frente essas debêntures em ações. E também existem as debêntures não conversíveis, que obviamente você não vai conseguir converter elas em ações. Antes da dica, aliás, dos investimentos 6, 7 e 8, eu quero, e também da dica light, eu vou dar uma dica light e uma dica plus aqui, pessoal. Eu quero dizer para você que aqui na descrição está gratuitamente o material do projeto 6 e 5. Vai lá, baixa o material, imprime e pinta os quadradinhos lá, que a gente está trabalhando o seu mindset, o seu pensamento de investidor. Isso é muito importante, hein, pessoal? Agora sim, vamos para o investimento de número 6. O investimento de número 6, ele não é tão conhecido, ele é chamado de LC. E LC, pessoal, quer dizer letra de crédito? Não. Quer dizer letra de câmbio. Nossa, letra de câmbio então é um investimento que eu invisto em dólar? Alguma coisa assim nesse sentido? Não, na verdade não. As letras de câmbio, pessoal, eles são títulos de renda fixa, né? Assim como o CDB, assim como a LCI. Porém, as letras de câmbio são oferecidas, ao invés de ser oferecida por um banco, é oferecido por uma financeira, como a Credifácil, como a Crefisa, quem mais? Como a Fininvest. São alguns exemplos aqui, tá? Não necessariamente a Credifácil, Crefisa e Fininvest emitem LCs, né? Letra de câmbio, mas elas podem emitir se elas quiserem captar dinheiro. O sétimo investimento que eu quero trazer aqui para você, lembrando que a gente está falando em grau de dificuldade. Como assim grau de dificuldade? Em grau de complexidade para você estudar, para você entender. Então lembra que a gente começou lá com 0, que era a poupança, que eu considero aqui 0 porque não tem dificuldade nenhuma, e a gente começou de verdade com o número 1, que foram os títulos públicos. E gradativamente, né, estamos chegando até chegar nas ações, que vai ser o 8. Mas enfim, voltando aqui, os 7 são os FII. FII, pessoal, quer dizer Fundo de Investimento Imobiliário. Fundos de investimento são como condomínios, são como grupo de pessoas. E os fundos de investimento imobiliário investem, adivinha no quê? Em imóveis. Então pode ser galpões para locação, pode ser shoppings, pode ser fundo de fundos, enfim. Existem alguns tipos de FIs, de fundos de investimento imobiliário. A grande vantagem do fundo de investimento imobiliário é que ele te paga um aluguel. Então é quase como você construir um imóvel e alugar. Você pode ganhar dinheiro dessa forma, mas você pode também comprar cotas de fundos imobiliários e ele vai te pagar um aluguel. Geralmente esse aluguel é mensal, tá? Aí varia de fundo para fundo. Pode ser de 3 em 3 meses, aí vai variar. E outra vantagem também é que esse aluguel que ele te paga, que também é conhecido como dividendos, ele é isento de imposto de renda. Diferente de quando você vai lá e constrói uma kitnet, problema nenhum com construir kitnet, tá? Mas assim, para você entender, é para ser didático, né? Quando você recebe o aluguel da pessoa física e recebe tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, né? Isso varia os percentuais do imposto de renda, mas você tem que pagar. No fundo de investimento imobiliário, os dividendos são isentos, porém a valorização da cota você paga imposto de renda. E o oitavo tipo de investimento em grau de complexidade são as ações em lotes e também as ações fracionadas. Olha só que interessante, eu quero te explicar qual que é a diferença. As ações, normalmente o médio, né, e grande investidor, digamos assim, eles investem as ações em lotes. E como assim em lotes? Normalmente são lotes de 100, né? Normalmente são lotes, então, de 100 ações. Mas assim, tá, se uma ação, por exemplo, ela custa R$100, então se você for negociar em lote de 100, vai ficar um valor muito alto, né? 100 vezes 100 é R$10 mil, não é isso?
Eu estou errando a conta? Não. 100 vezes 100, 10 mil. Agora você pode também trabalhar no que a gente chama de mercado fracionário. E é muito simples, é só você colocar a letra F no final do tickerzinho, tá? O ticker, pessoal, é o código para você comprar a ação. Então, só um exemplo aqui, uma ação do Itaú, né? A ação do Itaú é ITSA4, né? Ou ITSA3. Para você comprar no mercado fracionário, quer dizer, você comprar a partir de uma ação, você vai colocar lá no home broker, que é onde você negocia as ações, ITSA4F. É só colocar a letra F no final. Aí você pode comprar uma ação. Então, se a ação custar 10, 20, 30 reais, você pode comprar a partir de uma ação sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, elas são negociadas ou em lote, que normalmente são a partir de 100 ações, ou são lotes, aliás, de 100 ações, ou pode negociar a partir de uma, colocando a letra F no final. Gente, eu quero que vocês aprendam a definir uma estratégia, como eu falei no começo. Alguma estratégia dentro de todos esses investimentos vai funcionar para você. Não adianta você querer fazer tudo, não adianta você querer comprar LC, LCI, LCA, debêntures, ações fracionadas. Se você começar a comprar tudo, as chances são que não vai funcionar. Então você tem que definir uma estratégia, porque como eu falei no começo, vai ter uma estratégia que vai funcionar para você. Nós poderíamos falar também em moedas, né? Então é bom você de repente ter uma parte do seu capital em dólar, eventualmente em euro, e tem algumas pessoas também que têm em moedas virtuais, que são as criptomoedas, mas esse já é um assunto para não ficar muito grande aqui para um outro vídeo. Agora sim, vamos para a dica light. A dica light é uma dica bastante fácil. Eu quero que você aprenda a utilizar a mágica dos juros compostos a seu favor. É quando você começa a aprender a aportar normalmente mensalmente, é com o tempo, com o prazo que você vai perceber uma grande diferença. Então a partir de 2, 3 anos, 5 anos você vai ver que, olha, se você juntar esses 100 mil reais, por exemplo, que eu tanto falo aqui, você não vai ter aportado todos os 100 mil reais do teu bolso. Você vai ter aportado uma parte do seu bolso e uma parte vai ser em lucratividade. Mas a mágica dos juros compostos, ela acontece com o tempo. E a dica plus, que é mais uma dica aqui para você, para você diversificar, fala-se muito em diversificação. Seria ideal você investir tanto na renda fixa como na renda variável. Então você pode escolher um daqueles investimentos de renda fixa. Normalmente se começa com um CDB, né? Ou com um Tesouro Selic, ou com os dois também. Eu vou aportar R$1.000 em cada um, por exemplo, por mês, ou R$500 em cada um por mês, né? É só um exemplo aqui. E depois, com o tempo, você começa a aportar uma parte do seu capital também na renda variável. Claro que se você tivesse uma cabeça de um mega investidor, né, como Warren Buffett, por exemplo, que é um cara que analisa uma empresa em questão de minutos, você poderia colocar a maior parte do seu capital na renda variável sem problema nenhum. Mas eu sinto lhe informar que nem eu nem você temos a cabeça dos mega experientes investidores. Então a gente tem que fazer o passo a passo e tem que muitas vezes começar com um bom percentual na renda fixa e colocando o pezinho na água da renda variável aos poucos. Você não tem como prever o mercado, tá? Quem olhar um gráfico assim e falar que ele vai fazer assim, ou então o gráfico está fazendo isso aqui, ele vai fazer isso. Gente, existe uma coisa chamada tendência, mas a regra é: você não tem como prever para que lado que uma ação vai. O que tem sim é você ter um planejamento, você ter autodisciplina e também ter conhecimento. Não tem segredo você investir, porque eu sempre falo aqui que investir não é tabu. Vem aprender aqui no canal do Começar a Investir, vem aprender aqui comigo, com o Michael Lima, e já deixa nos comentários quais são as suas dúvidas em começar e continuar a investir. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!